Vamos então iniciar a nossa atividade, nossos trabalhos da noite. Vamos nos entregar na mão de Jesus, agradecendo a Ele por este momento que Ele nos concede de podermos estar unidos em um único pensamento de amor, fé e carinho. Vamos orar e meditar com Jesus por alguns minutinhos. Muito bom, né? Maravilhoso momento. Vamos também deixar a nossa gratidão ao Dr. Adolfo Bezerra de Menezes e toda a sua equipe, né? Que está sempre junto conosco, trazendo conforto para todas as nossas necessidades. Que a luz divina ilumine os seus caminhos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Muito bem. No livro Fonte Viva, que foi psicografado por Chico Xavier, pelo escrito por Emmanuel, né? Na lição 58 de hoje, nos traz o título de Discípulos. E Jesus nos traz a seguinte frase, né? Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículo 27. Então Jesus nos disse o seguinte: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Palavras de Jesus. Os círculos cristãos de todos os matizes permanecem repletos de estudantes que se classificam no discipulado de Jesus, com inexcedível entusiasmo verbal, como se a ligação legítima com o Mestre estivesse circunscrita a problema de palavras. Na realidade, porém, o Evangelho não deixa dúvidas a esse respeito. Na realidade, a vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família de corações que se agrupam em torno dos seus sentimentos e para com a humanidade inteira. E não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular, contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam no caminho, dando a cada um o que lhe pertence, e servir a comunidade de cujo quadro fazemos parte. Sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. Árvores tortas não projetam imagens irrepreensíveis. Se buscamos a sublimação com o Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos para sermos discípulos dele, e necessário nos disponhamos
necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. Aprendizes existem que levam consigo o madeiro das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor por se confiarem à revolta através do endurecimento e da fuga. Outros aparecem seguindo o Mestre nas frases bem feitas, mas não carregam a cruz que lhes toca, abandonando-a à porta de vizinhos e companheiros. Dever e renovação, serviço e aprimoramento, ação e progresso, responsabilidade e crescimento espiritual, aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. Somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos a verdadeira comunhão com o Divino Mestre. Muito bom. Está aí uma orientação de Emmanuel, né? Para que nos tornemos discípulos de Jesus. E como diz na nossa lição, e como Emmanuel nos traz, existem muitas formas da gente poder praticar isso, né? Existe um roteiro para que a gente possa ser considerado um discípulo de Jesus, né? Mas, vejam vocês, toda criatura consciente, ela sabe do conjunto de deveres que ela tem para consigo mesma. É para com a família de corações que se agrupam em seus sentimentos, para com a humanidade inteira, com todos, né? Através da expressão do amor. E é tão fácil desempenhar essas obrigações, né? Porque nós temos um caminho que Jesus nos deu. São as diretrizes do Evangelho, as leis morais, as leis de conduta, né? Que nós devemos acompanhar. E para que nós procuremos, né, melhorar, evoluir, nós precisamos ouvir esses ensinamentos divinos para que a gente seja um discípulo de Jesus. Disponhamos a conduzir a nossa cruz. Cada um de nós tem uma cruz a carregar, que são exatamente o passado nosso, os erros que nós cometemos lá atrás. Então, esta é a nossa cruz que nós devemos carregar e corrigir esses caminhos, né? Através da nossa assimilação do bem que podemos fazer. E aí, é o que diz na nossa lição, né? Muitos aparecem com frases feitas, bem elaboradas, mas não carregam a cruz que lhes toca, que lhe pertence, na verdade, não é? Então, vejam que existem caminhos para que a gente possa percorrer, para que a gente possa ser um verdadeiro discípulo da verdade. É necessário que a gente assuma um compromisso profundo com Jesus, né? E vai muito além disso tudo. É uma adesão aos sentimentos, ensinamentos que ele nos deixou. Mudar nossos hábitos. A nossa renovação é uma mudança, é uma muda.
né? Para que a gente possa praticar estes ensinamentos de Jesus através de orações, buscar de novas direções, né? Amar a Deus e ao próximo, né? Então, existem algumas situações que nós temos que relembrar e pensar, né? Ações que nós devemos tomar em relação a gente mudar esses nossos caminhos, para que a gente possa ser um discípulo da verdade, com relação a um item de arrepender e a fé, né? Nós temos que reconhecer a necessidade de Jesus e crer nesta missão, de podermos dar o primeiro passo, né? Precisamos ter consciência de que Ele nos disse, né? Nós precisamos saber disso, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? A obediência também é uma coisa que se faz necessária nesses caminhos nossos. E nós vamos conseguir isso praticando a fé e o amor. Renunciar. Renunciar aos nossos desejos e vontades. Porque aqui na matéria, a gente começa a criar fantasias. Fantasias que não são a verdade. E aí é onde nós temos que estar atentos, renunciar a esses desejos e vontades da matéria e seguir a vontade de Deus. Por quê? Agir dessa forma? Agir dessa forma em razão porque somos espíritos eternos. Estamos cursando uma faculdade aqui na matéria, para que a gente possa adquirir conhecimento, instruções, evoluir, né? Então, vejam que é muito importante que nós estejamos preparados para isso tudo. E a perseverança que nós temos que ter para que a gente possa, na perseverança, superar os desafios que nos vêm no dia a dia. A todo momento nós temos uma situação nova, né? Então vejam que é desta forma, corrigindo nossos caminhos, que nós vamos vencendo as nossas imperfeições. Ponto importantíssimo, né? É o reconhecimento da nossa fraqueza e da grandeza de Jesus. Reconhecer que Ele é grande, reconhecer que Ele pode nos ajudar para que a gente possa construir os nossos caminhos com humildade, né? Aprendendo sempre. E a busca do conhecimento, a busca do discernimento de todo este evangelho que Ele nos deixou, isto é aprendizado que nós vamos ter para o resto de nossos momentos, né? Estes aprendizados, esses conhecimentos, esses ficarão conosco. Nós vamos levar esta evolução que nós praticamos, né? O que nós precisamos é de agir em favor dos ensinamentos que Ele deixou. Praticando estes ensinamentos, compartilhando com nossos irmãos o Evangelho, levando a sua palavra para que todos se igualem, todos melhorem, todos se elevem, não é? E rejeitar as coisas materiais. Coisas materiais são transitórias. Elas estão aqui para o momento que nós vivemos.
Nada do que tem aqui na matéria nós levaremos. Apenas o conhecimento e a instrução que adquirimos. Né? Isto são os valores que ficarão conosco. Né? E o serviço, servir ao próximo, esse ato importantíssimo que nós podemos praticar dentro desse contexto de ser um discípulo de Jesus, né? É a prática do amor e da fé. Né? E aí, isto é que nós precisamos considerar o nosso caminho sempre próximo de Jesus. Porque nós podemos transformar os nossos corações e a nossa vida através dessa dedicação maravilhosa ao nosso querido Mestre Jesus. Né? Seguir os seus passos. Né? Seguir os seus passos, o seu caminho, e se tornar um discípulo de verdade. Um discípulo aonde pratica o amor, a justiça e a caridade. Imitando, né, a vida de Jesus. E estaremos, com certeza, contribuindo para o reino do nosso querido Pai, Deus. Então vejam, ser um discípulo é trabalho, é dedicação. Né? Saber que nós podemos estar próximo dele através das nossas obras, daquilo que nós podemos fazer. E um dos pontos principais que está ali, amar a Deus, né? E praticar o amor ao próximo. Esses são os valores primordiais nesta caminhada para que seja verdadeiro o nosso discipulado, né? Possamos ser discípulos de Jesus. Muito bem. O assunto discípulos está aí, para que a gente possa bater o nosso papo. Gostaria de ver bastante participações hoje. Cada um tem uma ideia para colocar. Está aberto o microfone. Boa noite. Boa noite. Eu gostei bastante dessa lição, né? Eu achei que, assim, ela é muito bonita, muito explicativa, e eu aprendi que para seguirmos Jesus, né, não é fácil. O caminho, vamos ter muitas provas, vamos ter que abrir mão de muita coisa, e nós ainda somos muito apegados a bens materiais, às coisas terrenas, né? Então, por isso o caminho se torna mais difícil. E aí, na lição até fala, né? Muitos abandonam no meio do caminho, porque é da boca para fora, né? Então, tem pessoas que falam que seguem a Jesus, que são discípulos de Jesus, mas é da boca para fora, porque assim é muito fácil, não é do coração. E o do coração é muito mais difícil, né? Porque você tem, para seguir Jesus, né? Você tem que praticar o bem, amar o próximo, praticar a caridade. Isso tudo também vai ajudar na nossa evolução. Então, o caminho de Jesus é o caminho para a nossa evolução. E quando a gente aprender isso e conseguir entender isso, a gente vai evoluindo cada vez mais. E aí sim, verdadeiros discípulos. E isso me remete também a uma lição de outro livro que a gente fez, que é O Homem do Bem. Então, um discípulo é um homem do bem. Então, estando no caminho de Jesus, automaticamente vamos ser um homem do bem e um bom discípulo. E o que eu cheguei, né, para finalizar, assim, se conseguirmos amar como Jesus amou, aí sim, já vai ser uma grande vitória, né? E aí podemos sim dizer que estamos no caminho de Jesus,
e podemos nos considerar discípulos. Mas é bem difícil, né? As pessoas, elas falam que são, mas não conseguem praticar o bem, não conseguem amar o próximo, não conseguem ver um irmão precisando de ajuda e ajudar, então não resolve nada. É isso. Muito bom, muito obrigado. É isso aí, tranquilo. Muito bem colocado, esclareceu um pouco mais. Quem mais quer falar? Eu vou falar um pouquinho. Sim, Nós, seres humanos, nós temos uma deficiência que tudo o que nós vamos fazer, comecinho de tudo, acha que é muito difícil conseguir. Mas depois que nós começamos a fazer, e quanto mais nós fazemos, nós sentimos que é só o medo de começar a fazer. Antigamente, quando eu via assim, um pastor, ou eu via um padre, eu falava, nossa senhora, esse pessoal deve conhecer a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, né? É uma pessoa que não tem dificuldade nenhuma em estar colocando os pensamentos dele, está divulgando a palavra de Deus, de Cristo, né? Sabendo separar o bem do mal. Mas quanto mais nós vamos estudando, nós vamos conhecendo que não é tão difícil assim, né? E para ser o discípulo é aquele aluno que estuda sempre. Todo dia tem uma coisa nova, tem uma leitura, ou um livro que você começa a fazer, tem uma outra ramificação daquilo que você está fazendo, né? E a gente vai aprendendo cada vez mais. Quando que vai parar de ser discípulo? Nunca, porque tem que aprender. Só aprender, eu sempre falo, só aprender e ficar com a gente não adianta nada. Nós temos que divulgar. Para divulgar, tem muita gente que fala, mas eu não vou falar em público porque eu tenho dificuldade para falar, né? O pessoal fala tudo palavras bonitas, fala umas palavras que quando acaba a reunião, eu fico meia hora procurando a palavra lá no dicionário para saber o que é. Nós temos que ser uma Bíblia viva para estar conversando com os outros. Jesus não falava nenhuma palavra difícil. Jesus explicava o mais fácil possível, porque todo mundo que seguia Jesus, ninguém foi na escola. Ninguém tinha preocupação em passar de ano. Jesus tinha que falar o básico para eles entenderem. E nós também, se a gente tem dificuldade em falar, mas quer ser um discípulo, eu tenho 70 anos, então eu já vivi um pouquinho. Antigamente, lá na fazenda do meu avô, de vez em quando eu falo na fazenda do meu avô, tinha as pessoas doentes, eles juntavam os colonos, meus tios, minhas tias, os primos mais velhos, iam na casa da pessoa, rezavam um terço, passavam um outro dia ia na casa de outro. Conforme as pessoas iam enfrentando dificuldade, eles iam lá para orar. Eu, como era pequenininho, eu não sabia nem rezar o Pai Nosso, mas depois de 10, 5, 6 vezes que eu fui, e às vezes pegando um livro, um caderno da minha tia, eu comecei a rezar junto, comecei a participar. E a oração, o que mais a gente se aproxima de Deus é a oração. Então não quer falar em público, não quer ir na casa de ninguém, dar um passe, ir lá, bater um papo com uma pessoa, dar uma melhorada. Reze por alguém. Tá? Vê alguém, reza por alguém. Se alguém não tiver para quem rezar, reza para mim. Eu, de antemão, já agradeço. Pode rezar. Vou rezar para o Gilberto hoje.
Claro que no nosso grupo nós rezamos para todas as pessoas que estão lá, as pessoas que estão no caderno, as pessoas enfermas, né? Nós rezamos para todo mundo. Então, ser discípulo tem, sim, uma variedade de coisas que pode ser feita, que a gente vai descobrindo com o tempo. Quando nós tínhamos 20 anos, a gente pensava de uma coisa, íamos na escola. Quando tinha 30, pensava de outro jeito. Hoje, com 60, com 70, nós não vamos mais na escola, mas nós temos uma vida, uma vivência da vida muito grande para a gente pegar e estar explicando os nossos estudos para as pessoas, né? Não somos melhores que ninguém, mas infelizmente tem muita gente que às vezes vale mais uma palavra do que um prato de comida. Muito, mas muito mais. Tem gente que está com o ouvidinho aberto, e a gente vai fazer o quê? Nós vamos lá falar a simplicidade para que ele entenda, para que ele tenha um ânimo para explicar para as pessoas, né? Eu preciso até estudar, dar uma olhada mais a fundo, né? Eu acho que nem todos os apóstolos, os 12, né? Claro que Judas também não, viraram grandes discípulos de Jesus. São Pedro, sim. São Pedro era apóstolo e depois virou um grande discípulo de Jesus. Só que, dentre aquelas pessoas onde os apóstolos passavam, surgiram muitos discípulos, tá? E pregava em toda aquela região ali, Galiléia, Samaria, tudo ali em volta ali, tá? Turma, o pessoal ia a pé para pregar. Hoje nós temos o celular, nós temos um punhado de coisas, nós estamos estudando, cada um está na sua casa, sossegado, tranquilo, não precisou sair na chuva, no vento. Estamos aqui aprendendo, não sei quantas pessoas tem, acho que umas 20. Depois outras 200 pessoas vão ouvir isso que nós estamos falando. E a gente não pode ficar parado no tempo, porque quanto mais nós rezamos, mais nós temos vontade de rezar. Quanto nós mais nos aproximamos de Cristo, mais nós sentimos a vontade de estar junto ali. Parece que ele puxa a gente, né? Então a gente lê um pouco todo dia, né? Conversa com ele, bate um papo, fala, meu Deus, por que hoje eu queimou o feijão? Ah, queimou o feijão porque você esqueceu. Amanhã não vai queimar. Presta um pouco mais de atenção, pega e não deixa o feijão queimar. Acontece coisas que a gente não está querendo que aconteça na nossa vida? Acontece na vida de todo mundo, né? O desafio nosso aqui é viver bem, é estar cada vez mais vivendo bem. Tem desafios? Nossa Senhora! Nesse mundão de provas e expiações aqui, parece que a gente sai de casa, o pingo mais grosso cai na cabeça nossa, né? Parece que a pedra maior está no nosso caminho, mas não é assim. A gente sabe desviar de tudo que acontece. Acontece às vezes? Acontece, né? Então, eu sempre falo, a gente não pode deixar para amanhã, eu vou começar a visitar um doente amanhã. Que bacana, vai mesmo. Mas e se amanhã eu for o doente e não poder sair de casa? Vai hoje. Talvez essa benevolência, essa ajuda que você fez hoje, te ajuda para você não ficar doente amanhã. Nós temos esse costume de retardar as coisas. Temos. E nós estudamos, hein? Nós estudamos. Estudamos o bastante. Não estudamos o bastante, mas nós esforçamos todos os dias para a gente superar os nossos desafios. Isso quando ainda tem gente que encontra de vez em quando eu falo, que tem uns que levanta com o pé esquerdo, e quando a gente fala alguma coisa ainda quer querer discutir. Tá? A gente tem que saber driblar isso daí também, né? Mas eu acho que com
a nossa paciência, a nossa esperança, a nossa fé, a vontade de estar cada vez melhor, a vontade de sermos alguma coisa perante Deus que nos colocou aqui. Às vezes eu fico pensando aqui no cantinho meu aqui, do propósito que Deus deu para mim aqui na Terra, quanto que eu já cumpri. Tá entendendo? Quanto eu estou longe de cumprir o que ele falou para mim aqui. Às vezes, lá com 20, 30 anos, a gente não pensa nisso. Não pensa. Mas depois de uma certa idade, com essa vivência que nós estamos tendo, com o silêncio nas horas das discussões, né? O silêncio é uma coisa muito boa. Quando a coisa está desgarrando para um lado do mal, eu sempre faço isso. Eu fico em silêncio. Vamos ver o princípio da conversa, o que aconteceu. Tá? Vamos ver onde que pegou para chegar nesse ponto. Né? Mas isso tudo é vivência. E nós, como discípulos, a gente às vezes tem que entrar até na casa dos outros para a gente separar uma briga de família, conversar com os pais, conversar com os filhos, né? Irmãos entre irmãos. O que está acontecendo que não está dando certo aqui? Isso é o trabalho dos discípulos. Deus falou que vocês vão estudar, mas vocês vão trabalhar também. Tá? Tudo que vocês estudaram, vocês vão ter que usar. Usar em favor da palavra de Deus, da palavra de Cristo. Tudo que foi mastigado para vocês, que estão aí nos livros, vocês estão lendo, vocês têm que usar para ter uma melhor paz no mundo, uma convivência. Sabemos que nós somos todos irmãos. Esse dia atrás eu falei, talvez, né, a gente não se vê mais. Cada um vai desencarnar numa época, cada um vai reencarnar noutra época, né? Mas nós sabemos que nós vamos estar juntos, né? Mas enquanto nós estamos aqui, vamos fazer o melhor possível dos nossos dias. Assim seja. Muito obrigado, Gilberto. Muito bom. Muita verdade em tudo que você colocou, né? Mas para que a gente se torne um discípulo, há muito trabalho, né? É um caminho longo, né? Às vezes, nós não conseguimos nenhuma existência. Precisamos de outras para que a gente possa se aprimorar e melhorar, né? Mas é isso. Muito bem. Quem mais quer falar? Vamos, então, passar as nossas vibrações da noite, né? Agradecer a Jesus por os ensinamentos que nos trouxe hoje, os caminhos que temos a percorrer, para que a gente fique mais próximo dele, que a gente se torne um discípulo de verdade, que a gente exerça o amor, a fé, a justiça, a caridade, como ele nos recomendou, né? Colocando humildade em todas as nossas atitudes, né? Porque todos somos iguais, né? Então, vamos agradecer a ele por este estudo de hoje, pedir a ele que abençoe, ilumine a todos os nossos irmãos, com os nomes aí no nosso grupo de cura, grupo de estudo, que sejam abençoados, iluminados, e que possam receber o conforto para todas as suas dificuldades.
E assim, Pai, que nós possamos receber esses bons fluidos, essa boa energia neste momento, para que a gente se fortaleça e que a gente possa, cada vez mais, estar mais próximo de Ti, querido Mestre. Que a Tua luz esteja sempre em nossos caminhos, não permitindo que nada desvirtue esta caminhada reta e certa em rumo ao seu habitat natural, né? Que é o amor e o carinho para com todos nós. Que essa luz abençoe e ilumine a todos e que possamos ter o conforto em todas as nossas dificuldades. Jesus nos abençoe. E agradecimento, Jesus, a este momento, nós vamos realizar a prece de Cáritas, prece maravilhosa que Santa Helena nos trouxe numa véspera de Natal. Que esta prece, com tanta verdade que ela contém, traga boas energias a todos nós. Em agradecimento a isso tudo de hoje, a Cecília fará a prece de Cáritas para nós. Cecília, por favor. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. E ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos, de alguma forma, merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Né? Que Jesus nos abençoe. Que Jesus ilumine a nossa noite. Que possamos ter uma noite reconfortante, de relaxamento, de fortalecimento. Que a paz de Jesus esteja com todos. Que assim seja. Muito bem. Uma boa noite a todos. Quem eu vejo amanhã, até amanhã.